Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos a solenidade de Pentecostes, a efusão do Espírito Santo sobre toda a Igreja. É a festa que conclui o tempo pascal. Com o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, marca, sim, o início da missão apostólica da Igreja, o nascimento da Igreja como missionária. As leituras bíblicas nos falam do fato. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, aquela que nos narra o Pentecostes no cenáculo em Jerusalém. Lucas descreve um fato solene. Em Jerusalém, na festa judaica das colheitas, também chamada de Pentecostes, que significa 50 dias depois da Páscoa, a ação do Espírito Santo inaugura a missão da Igreja. O Espírito presente outrora na vida pública de Cristo está agora presente no início da atividade missionária da Igreja. O Espírito Santo transforma aqueles apóstolos até então tíbios, medrosos, e os une numa mesma comunidade de amor para impulsioná-los com coragem, com audácia a evangelizar todos os povos, raças, culturas e nações. E naquele dia, inúmeros ouvintes, ouvindo a pregação de Pedro e dos apóstolos, foram batizados. Onde tem a origem desta festa que nós celebramos hoje? Primeiro, é uma festa muito antiga, agrícola. Ela celebrava 50 dias depois do início da primavera, que agradecia a colheita de trigo e oferecia assim os primeiros dons a Deus. Posteriormente, depois do fato da libertação do povo de Israel do Egito, 50 dias depois da travessia do Mar Vermelho, o povo se encontrava no Monte Sinai. E ali recebeu o grande dom da Páscoa, a lei inscrita em tábuas de pedra. Tornou-se assim a festa da aliança, a festa da lei. Lucas queria afirmar que na festa da lei de mosaica, recebemos assim a nova lei de Cristo, não mais gravada pela destra de Deus, pelo dedo da destra de Deus em tábuas de pedra. Mas esse dedo da destra de Deus, que é o dom do Espírito, agora marca sua lei em nossos corações, porque é o dom do amor do Pai e do Filho, que é derramado sobre nós. Daí é que o fenômeno de Pentecostes é muito semelhante à teofania no Sinai, com trovões, vento forte, chamas de fogo. Deus repousa pelo Espírito Santo sobre os corações de cada fiel e os impulsiona a evangelizar. Várias línguas. Esse fenômeno das línguas, ela tem um fundamento teológico. Primeiro que ensinar que a igreja é destinada a falar a todas as línguas do povo a palavra de Deus. Não existe mais barreira de nação e cultura. Todos os povos são chamados a ouvir em sua própria língua a palavra de Deus. Lembra, de certo modo, as avessas da Torre de Babel no livro do Gênesis. Lá, o empreendimento humano para subir aos céus fez com que os povos todos se dispersassem e afastassem falando línguas diferentes. Aqui, em Pentecostes, todos ouvem as maravilhas de Deus na sua própria língua materna. Apesar daqueles apóstolos pobres galileus falarem um aramaico com um sotaque próprio daquela região. Aqui, o Espírito Santo, assim, faz o inverso de Babel, congregando todos na única família de Deus, congregados no Espírito. Esse texto apresenta a igreja como uma comunidade fraterna, reunida no amor do Senhor,
animada pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Cristo ressuscitado, e se torna assim testemunha do projeto libertador de Deus. A segunda leitura, Paulo na carta aos Coríntios, recorda que a ação do Espírito na comunidade. Ele é a alma da igreja e a comunidade é o templo do Espírito Santo. A igreja unida em Cristo forma assim um só corpo, apesar das diversidades de dons e ministérios que manifestam para a própria edificação da igreja. Paulo fala, há vários ministérios e carismas dentro da igreja, mas é o único e o mesmo Espírito que anima. De certa maneira, se apresenta a tríplice missão da igreja. O que a igreja é chamada a ser em Cristo? Primeiro, uma comunidade de sacerdotes, em que santifica o mundo. E esta missão ocorre pela liturgia, pela celebração dos sacramentos. Mas a igreja também é chamada a ser uma comunidade de profetas, participando do profetismo de Cristo, anunciando e pregando o evangelho a todos os povos. E isso ela faz pela ação missionária, pela catequese, pelo magistério da igreja. Mas também somos chamados a participar da realeza em Cristo pelo Espírito. E aqui está um detalhe muito importante. Somos chamados ao serviço da caridade e da misericórdia. Participar dessa realeza do Senhor é lembrar o lava-pés, a estar a serviço dos irmãos. Daí lembramos tantas ações pastorais, sociais, que a igreja faz, como a pastoral da saúde, a pastoral carcerária, os vicentinos, a pastoral da criança, a pastoral da sobriedade e tantas atitudes de caridade que a igreja no mundo inteiro é chamado a exercer, seja trabalhando nos hospitais, creches, orfanatos, é ali também que realiza a missão de Cristo. O evangelho de hoje, por fim, o evangelista João situa a recepção do Espírito Santo na Galileia ao anoitecer do dia da Páscoa. Jesus ressuscitado vai ao encontro dos apóstolos, oferecendo o dom da paz e os plenifica com os dons do Espírito Santo. Ao anoitecer, as portas fechadas, o medo, revelam a situação de uma comunidade desorientada e insegura. Entretanto, Jesus ressuscitado aparece no meio deles. Ele é o centro, a razão de ser comunidade. Jesus lhes deseja o grande dom pascal, que é paz, shalom, que significa serenidade, tranquilidade, confiança, para os discípulos superarem o medo e a insegurança. Em seguida, Jesus mostra as mãos e o lado, mostrando as cicatrizes da sua paixão. São sinais da sua entrega e doação total e amorosa a Deus em resgate de nós, como humanidade. Depois, comunica o Espírito Santo com o gesto do sopro sobre os discípulos. Esse sopro lembra o sopro de Deus na criação, do qual o homem feito do barro adquiriu vida. Assim como pelo hálito de Deus o homem se tornou um ser vivente, tendo uma alma, assim também Cristo sopra sobre a comunidade e dá este corpo de Cristo, que é a igreja, a sua alma, que é o Espírito Santo, a alma da igreja. Daí nasce o homem santificado, o homem novo, repleto de Deus. Finalmente, Jesus explicita a missão dos apóstolos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. A reação da comunidade é de alegria. E agora, ninguém poderá tirar essa alegria do coração dos fiéis. Embora podemos até ver diferenças entre o relato de João e o relato dos Atos por Lucas,
A finalidade é a mesma. Ambos mostram que o mesmo Espírito que acompanhou a ação pública de Jesus agora está assistindo à ação missionária da igreja. E o Pentecostes não é um fato passado. O Pentecostes continua hoje. Diante destes fatos grandiosos que a palavra de Deus hoje nos narrou, talvez a gente até seja um pouco de inveja da sorte dos apóstolos e esquecemos que esse Pentecoste continua na nossa vida. Em nossa vida houve um Pentecostes. Animados pelo dom do Cristo ressuscitado no batismo e fortalecidos pelos dons do Espírito Santo no sacramento da Crisma, somos enviados ao mundo como mensageiros da paz e do perdão. Na vida do cristão, o dia da sua Crisma é o dia do seu Pentecostes. Esta ação do Espírito Santo continua na igreja. Como eu disse, o Espírito Santo é a alma da igreja. Faz nascer a igreja e sempre a renova ao longo dos tempos com seus dons e carismas. E esta ação continua na missão. Como o Pai me enviou, diz Jesus, eu também vos envio. E assim, cada batizado e crismado é chamado e enviado a ser, para viver e contagiar o mundo com a paz, às vezes tão ausente, paz de serenidade, paz que luta pela justiça, paz que é plenitude de bens. Também somos enviados a experimentar o perdão e a misericórdia, atitudes na igreja no mundo, sobretudo pelo sacramento da reconciliação, e a sermos construtores de uma comunidade, porque a igreja não se faz sozinho. Cada batizado, cada crismado é chamado a ser uma pedra viva nesse edifício espiritual que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E na mesma linguagem, todos devem entender, porque a linguagem de Deus é a linguagem do amor. Veja o que diz o prefácio da oração eucarística de hoje. O Espírito, na aurora da igreja, deu a todas as nações o conhecimento da divindade e reuniu a variedade das línguas na confissão da única e mesma fé. Que o Espírito Santo ilumine nossos passos para nosso agir e as nossas escolhas. Que Ele nos dê coragem, como deu aos apóstolos, e alegria para sermos seus verdadeiros discípulos missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.